Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje, no penal, um russo foi preso em flagrante em São Paulo por importunação sexual após gravação envolvendo adolescente. E no direito da saúde, a justiça mandou Saúde Caixa fornecer Donanenab para Alzheimer leve. No processual civil, o STJ adiou a tese sobre liquidação prévia na execução individual de sentença coletiva. E no processual penal, um júri na Bahia absolveu um sogro acusado de tentar matar o genro, com crimes conexos num pacote. E no administrativo, o atraso na emissão de passaporte virou condenação da União. Danos morais e reembolso de passagens com o básico da responsabilidade do Estado no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E o comentário de hoje é do Amorão. Nossa, que episódio recheado de notícias impactantes para começar a semana de carnaval. Impressionante a dívida de 1,2 bilhões da Vitor Hugo e o pedido de falência. E que banho de água fria a decisão do STF sobre os vigilantes dificultando a aposentadoria especial. Ótimo episódio, pessoal. Bom descanso pro Vitor na praia e pra Cibele nos bloquinhos. Muito obrigado pela mensagem e por estar acompanhando a gente durante o carnaval também. Valeu, Amorã. Inclusive, teve muita gente comentando aqui, Cibele, se é team mais bloquinho de carnaval ou se é mais descanso, enfim. Assim como a gente, né? Eu vim aqui para descansar e você foi aproveitar o bloquinho. Muito legal ver que cada um tá aproveitando o carnaval do seu jeito. Mas sem mais enrolação, peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito penal. Em São Paulo, um cidadão russo de 38 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na noite de 14 de fevereiro de 2026, na Barra Funda, Zona Oeste. A PM foi acionada por funcionários de um estabelecimento após suspeita de gravações com o celular envolvendo uma adolescente. Segundo os relatos, ao notar a movimentação, ele teria fugido e deixado o aparelho no local. Depois, foi localizado em um hotel próximo e preso. A ocorrência foi registrada no 91º DP como importunação sexual e localização e apreensão de objeto, com apreensão do celular e, conforme informado, de outros equipamentos eletrônicos. Por ser estrangeiro, a Polícia Federal foi comunicada. Até a publicação das reportagens, não havia manifestação pública sobre o andamento do caso. A tipificação mencionada remete ao artigo 215-A do Código Penal, incluído pela Lei 13.718 de 2018, que prevê reclusão de 1 a 5 anos quando há ato libidinoso sem anuência, se o ato não constituiu crime mais grave. O enquadramento final depende das provas reunidas no inquérito, inclusive do conteúdo efetivamente registrado e das circunstâncias descritas. Como envolve adolescente, a apuração costuma exigir preservação e perícia dos dispositivos apreendidos e cuidados para evitar revitimização. A Lei 13.431 de 2017 disciplina escuta especializada e depoimento especial em ambiente apropriado, com foco na proteção de vítimas e testemunhas menores de idade. E agora eu quero que você, advogado, responda rápido. Você sabe em qual mês o seu maior honorário desse semestre vai cair na conta? Se a resposta foi depende do juiz, você está gerindo seu escritório no escuro. Para planejar crescimento, você precisa de datas, não de torcida. A dica de hoje da Lolere é a calculadora de honorários da JustCash. Ela não é só para calcular quanto cobrar, é para estimar quando o dinheiro provavelmente entra para você. É gratuita, exclusiva e te dá a previsibilidade que faltava para organizar o caixa de uma vez. Então para de contar com a sorte e acesse o link aqui na descrição. Vamos voltar com o direito processual civil. A Corte Especial do STJ adiou nesta segunda-feira a definição de uma tese sobre quando uma sentença coletiva pode ser executada individualmente sem liquidação prévia. O tema foi desafetado da Corte Especial e enviado à primeira sessão, por ser matéria da competência desse órgão. A discussão é relevante porque muitas sentenças coletivas são genéricas. Reconhecem o direito, mas não fixam valor para cada beneficiário, o chamado quantum debeatur. A dúvida é se sempre é obrigatório liquidar antes ou se a execução pode seguir direto quando o valor dá para chegar por cálculo sem prova complexa. O assunto está no STJ como tema repetitivo 1169, que busca definir se a falta de liquidação leva à extinção da execução individual ou se tudo depende do exame do caso concreto pelo juiz.
No rito dos repetitivos, também houve suspensão nacional de processos sobre a mesma controvérsia. O pano de fundo envolve as regras do CPC de 2015 sobre liquidação e cumprimento de sentença, especialmente quando o título é ilíquido, e o funcionamento dos repetitivos. Como a tese não foi fixada, fica a expectativa de novo julgamento na primeira sessão, com efeito prático sobre milhares de execuções individuais baseadas em títulos coletivos. E vamos agora com o direito da saúde. Uma liminar da 4ª Vara do Trabalho de Cascavel, TRT9, determinou que o Saúde Caixa forneça o Donanemab a um beneficiário com Alzheimer em fase leve. O plano deve custear integralmente em 10 dias, sem coparticipação, sob multa diária de R$ 5.000. O paciente ajuizou tutela antecipada antecedente e obrigação de fazer após negativa de cobertura. Consta que iniciou o tratamento com recursos próprios e alegou não ter como mantê-lo. A operadora afirmou inexistir cobertura e argumentou falta de comprovação científica de eficácia e segurança. A juíza Michele Fernanda aplicou o artigo 300 do CPC, tutela de urgência, citando o vínculo ao plano, diagnóstico CID G30.0, prescrição por especialista e a menção a uma janela de tempo estreita antes da progressão do quadro. No fundamento, a decisão citou a Lei 14.454 de 2022 e afirmou, conforme a jurisprudência mencionada, que o rol da ANS não é taxativo, além de mencionar a súmula 608 do STJ sobre a aplicação do CDC. Também registrou que o Donanemab teria sido aprovado pela Anvisa em abril de 2025 e que documentos técnicos juntados indicariam eficácia em casos leves, reconhecendo o risco de dano caso o tratamento fosse interrompido. E no direito processual penal, o Tribunal do Júri de Irecê, Bahia, absolveu um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado e crimes conexos por um fato na zona rural do município. A acusação dizia que ele teria levado o genro para uma área de roça, restringido a liberdade e agredido a vítima após saber que a filha, grávida, teria sofrido violência doméstica. A denúncia do MP da Bahia imputou tentativa de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e porte ilegal de arma, em concurso material. A defesa foi feita pela Defensoria Pública da Bahia. Antes do júri, houve pronúncia. A decisão de 11 de fevereiro de 2020 foi mantida pelo TJ Bahia em recurso em sentido estrito, por entender haver materialidade e indícios de autoria para levar o caso ao julgamento popular. No plenário, o Conselho de Sentença rejeitou as teses da acusação e absolveu. A sentença do juiz-presidente registra julgamento em 14 de novembro de 2025 e aplica o artigo 386, inciso 3 do CPP, com referência à proclamação do resultado pelo juiz e à soberania dos vereditos. E vamos agora com o direito administrativo. O TRF3, pela Turma Regional de Mato Grosso do Sul, manteve a condenação da União por atraso na emissão de passaporte que impediu um adolescente e o pai de embarcar em viagem internacional. A decisão confirmou R$ 10.000 por danos morais e o reembolso de passagens não utilizadas, sendo elas 2 internacionais e o trecho Campo Grande-São Paulo-Campo Grande. O caso é de 2016. A viagem seria de 10 de julho a 9 de agosto, mas o menino, que até então tinha 12 anos, não embarcou porque o passaporte foi liberado 3 dias depois da data da partida. O pai permaneceu com ele, e a relatora registrou que o atraso foi além do razoável e não se tratou de mero dissabor. Consta que o agendamento foi feito no dia 23 de 3 de 2016, com cerca de 3 meses e meio de antecedência, e a família cumpriu as etapas e buscou celeridade. 10 dias antes do embarque, recebeu aviso de que não haveria emissão emergencial, com referência a problemas técnicos ligados à Casa da Moeda. A condenação foi imposta na primeira Vara Federal de Campo Grande e mantida no TRF3, inclusive com reconhecimento da comprovação do prejuízo material. Juridicamente, entra na responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias constitucionais e administrativas. A Abraim, que ajuizou no STF a ADI 7.931 contra dispositivos da Lei Mineira 15.424 de 2004, alterados pelas leis 25.125 de 2024 e 25.367 de 2025, alegando aumentos de emolumentos e taxa de fiscalização judiciária de até aproximadamente 400%
100% em registros imobiliários, com pedido de liminar e declaração de inconstitucionalidade, possível efeito confiscatório e base de cálculo indevido. Iniciativa interinstitucional no Amapá busca capacitar agentes comunitários e profissionais da rede municipal para prevenção de suicídio e automutilação, com foco em escuta ativa, identificação precoce de risco e encaminhamento na atenção psicossocial. A experiência, premiada nacionalmente, tende a reforçar políticas públicas locais de saúde mental. A segunda turma do TST, em juízo de retratação, afastou a responsabilidade subsidiária atribuída à CPFL por débitos trabalhistas de terceirizado, aplicando a tese do STF no tema 1118. É indispensável prova pelo autor de culpa na fiscalização e nexo causal, sendo inadmissível condenação fundada na inversão do ônus da prova. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E vamos com os agradecimentos de todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente mesmo em clima de carnaval. A Caroline, Natana, Reinaldo, Júlia, Amorã, Bela, Karina e Duda. Muito obrigado a todos que comentaram. E não deixe de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Aproveitem também para se inscreverem na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri, que estamos sempre repostando por lá. Então é isso, se cuida e bom carnaval por aí.